Olá, esse vídeo que você vai assistir agora é de um encontro que aconteceu no dia 9 de setembro de 2020. Nele, nós atendemos a um pedido de uma estudante e conversamos sobre uma partezinha chamada Orar pelos Outros, que está lá no Suplementos a um Curso em Milagres. Os Suplementos é a última parte do livro inteiro, né, de um Curso em Milagres, da segunda edição em português. A gente também conversou sobre a escada da oração e por que a gente fica tentando barganhar com Deus. Eu espero que seja útil a todos. Boa noite a todos. Agora são 19h30 e nós estamos começando mais um encontro para a gente conversar sobre um curso em milagres. Hoje nós temos uma direção para o nosso assunto e porque nós estamos atendendo a um pedido de uma estudante, né, muito querida, e a gente vai fazer agora nós vamos ver então, peraí que eu vou olhar aqui, a parte 4 dos suplementos a um curso em milagres, que é a parte da oração, tá? Essa parte 4, o título dela é Orar com os Outros. Eu não sei se vocês se vocês leram, né, essa sugestão e se vocês entenderam, e se vocês separaram alguma coisa, tá? Eu não sei se agora será orar com os outros ou orar com os outros, né? Acho que foi isso que ela pediu. Maria Amélia, Oi, não, é orar pelos outros. Isso, a parte, é o 3. A parte 3, isso. Isso. E o que eu separei ali era na parte 4, mas a gente vai olhar, vamos olhar aqui. Olha só, a primeira linha está escrita assim: nós dissemos que a oração é sempre por ti mesmo, e isso é assim. Por que então deverias orar pelos outros, seja qual for a razão? E se devesses orar pelos outros, como seria fazê-lo? Orar pelos outros, se corretamente compreendido, vem a ser um meio de retirar as tuas projeções de culpa de cima do teu irmão, capacitando-te a reconhecer que o que não é ele, reconhecer que não é ele que te está ferindo. Vamos lá, deixa eu só achar as carinhas aqui. Eu só li esse início para a gente começar a ver, né, a conversar. E, aliás, antes de a gente começar a falar sobre isso, vamos lá, eu não sei se todos sabem, né, por que existem os suplementos, não é? O que aconteceu? Por que esses suplementos estão ali, inclusive, no fim do livro, não é? Não sei se todos sabem, mas os suplementos foram ditados depois, tá bom? Depois de ter impresso a primeira vez o curso em 1976. Aí eles tinham grupos de estudos, inclusive com a Ellen, né? E eles apresentavam esses grupos de estudo, eles apresentavam o Ken, principalmente, né? Apresentava, porque a Ellen não gostava de aparecer em público e ela falava muito pouco. Mas aí, quando eles apresentavam e começaram os grupos de estudos, aí o Jesus falou: vocês não entenderam nada. E começaram a conversar. Ele começou a explicar novamente algumas partes que ele achou que estavam mais confusas para esses estudantes. Tá bom? Para aqueles que começaram lá. Então, na verdade, os suplementos, e até tem uma história engraçada com ele, os suplementos não está falando nada de diferente do que ele fala no livro inteiro, no livro texto e tal. O que ele diz ali, aliás, a história engraçada foi assim, quando teve o ditado, e aí depois o Ken começou a fazer uma revisão, né, para colocar as divisões e tal, o Ken falou para Ellen: ué, mas tá falando a mesma coisa, né? E a Ellen falou: bom, você queria que ele falasse algo de diferente? Entende? Não tem como, ele vai falar sempre a mesma coisa. Então, é a mesma coisa que ele está falando ali, tá? É a mesma coisa.
O que é que fica um pouco complicadinho de falar para as pessoas que estão mais, como fala, que são mais novinhas nessa linguagem, mas de qualquer maneira ele fala a mesma coisa. Vamos lá. Ele diz assim, ó, você só ora por ti mesmo, né? Você só ora para você mesmo. Por que que ele fala isso? Assim como tem uma pergunta lá no manual de professores, acabei de lembrar, lá no manual de professores fala assim, ó, quantas pessoas precisam para curar o mundo? Né? Quantos professores de Deus são necessários para curar o mundo? E a resposta é um, tá? Por quê? Porque nós somos um. Então, quando eu oro para alguém, eu, na verdade, estou orando para mim. Eu vou começar a explicar, ou a Inês, se ela quiser, ela separou uma parte ali, você quer falar primeiro? Mas eu vou explicar porque que é tudo igual. Quer falar primeiro, Inês? Quer mostrar a parte que você separou? Deixa eu... Você tem que... Isso. Não, pode você falar e depois se eu ficar em dúvida, eu te digo o que é a minha dúvida. Tá bom. Tá bom assim? Certinho, tá? Obrigada. Obrigada a você. Então, vamos lá. Aqui, nessa parte, ele está falando que nós temos a escada da oração, né? Que a gente começa a orar. Então, mesmo que a gente... Bom, depois eu explico. Que, na verdade, nós estamos orando o tempo inteiro. É isso que ele fala. A gente está rezando o tempo inteiro. Ou está pedindo o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro. Só que a gente não sabe disso. A gente pensa que as orações são todas aquelas que a gente para conversar com Deus. Às vezes a gente fica, aliás, nos primeiros degraus da escada, a gente fica numa súplica imensa, não é? Então eu quero muito isso, quero muito aquilo e tal e tal. Nesse trechinho que eu li ontem, na verdade, li só um pedacinho, mas nesse trechinho, que eu não lembro dos detalhes, mas o que ele está explicando para a gente ali? Tá? Ele está explicando que, como a gente ora o tempo inteiro, quando eu tenho um pensamento esquisito sobre alguém, né, um pensamento condenativo sobre alguém, eu também estou orando, eu também estou pedindo. Mas quando eu tenho um pensamento bom, sabe? Olha, Deus, eu quero muito que o Senhor cure o meu amigo que está com Covid, sabe? Né? Vamos lá, eu preciso, né, que ele se cure. O que está por trás disso? E é essa parte que não é muito fácil da gente aceitar. Não estou dizendo entender, mas aceitar. O que está por trás disso? Eu estou dizendo que o meu amigo, tá, que está com Covid, qualquer outra coisa, pode estar deprimido, qualquer outra coisa, ele está doente, por quê? E essa doença é real, tá? Por quê? Porque ele é culpado por ter se separado de Deus. Tá? Tudo isso está inconsciente. Eu não sei se isso fica claro para vocês. E eu gostaria muito que, para quem não ficasse, falasse com a gente, desmuta você mesmo e fala com a gente, porque essa parte realmente não é muito fácil da gente aceitar, tá? Entender, talvez a gente até entenda, mas da gente aceitar, não. Então, quando eu peço em súplica, que são os primeiros passos da oração, eu nunca estou muito ciente do que eu estou fazendo, é ver uma distância, é ver uma diferença entre mim e o meu irmão. E quando eu vejo uma diferença, é tudo aquilo que a gente já falou em algumas vezes, que está implícito nessa diferença. Se tem dois, um é bom, o outro é ruim, tá? Então, e se tem alguém doente, eu estou reforçando, ou alguém precisando de oração, seja lá por que motivo for, eu estou reforçando essa diferença muito, muito sutilmente, muito, muito inconscientemente. Mas eu estou reforçando essa diferença e estou dizendo, puxa, ele é pior que eu, tá? Então, nesse mesmo trecho, não sei se eu vou lembrar, mas ele tem, nesse mesmo trecho, ele está falando assim, veja, você precisa achar a igualdade com o seu irmão. Então, como que você começa a achar essa igualdade? Quando você
olha de frente para uma coisa que não é nada fácil de olhar, tá? E aí tem uma frase que eu não me lembro direitinho, mas vocês que estão com, se estiverem com o livro aí, vocês vão falando, porque eu não trouxe os meus, tá bom? Então eu tô sem livro aqui. Mas ele fala assim, você vai ter que olhar, tá? O investimento que você tem para se sentir muito diferente do seu irmão. E aí, então, o que você vai ter que olhar nessa hora que você está orando? Você vai ter que falar assim, ó, o que eu estou pedindo para o meu irmão, eu não quero para mim mesmo. Tá? E isso tem que ter uma dose de honestidade muito grande, porque eu estou olhando para isso, para quê? Eu reforcei a diferença entre mim e meu irmão, ele está doente e eu não. Entre nós dois, ele é o pior, tá? Entre nós dois, ele é o pior. E aí, o que ele diz? Nós temos um passo, nós temos um segundo passo. Porque depois que você se conscientizou disso, né? A hora que você se conscientiza de que você não é diferente. E o que você estava fazendo quando você estava lá suplicando, né, as coisas para Deus, o que você estava fazendo era reforçando. Era reforçando. Até tem uma parte, deixa eu ver se eu pego aqui, gente, que eu tenho aqui, senão eu não lembro mais. Espera aí. Que ele fala de uma forma muito incisiva. Está aqui, Maria Amélia. O que eu pedi Fala. para o meu irmão não é o que eu quero para mim. E Assim fiz dele meu inimigo. isso. Como assim? É isso, é essa a minha dúvida. Assim, onde é que está? Porque assim, você botou um exemplo muito legal. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento horrível, né? Então, assim, está chegando muito perto da gente, as pessoas doentes, pessoas que você conhece. Então, assim, como é que é se sentir culpada e impedir que alguém fique bem da Covid? Como é isso? Então, ótimo. Que bom que era mais essa sua dúvida, tá bom? Então, ó, Inês, porque assim, o que a gente está vendo? A gente está vendo alguém doente diferente da gente, tá bom? Então, diferente. Eu estou vendo alguém pior que eu. Isso é uma enganação, isso está lá atrás, isso está lá escondido, muito escondido, ok? Então, quando eu vejo, mas espera aí que a gente vai chegar num nívelzinho melhor da oração, mas ele precisa mostrar. Por que não é diferente do restante, da mensagem do curso ou dos outros livros do curso? Porque toda vez ele fala, olha para dentro, perceba como você está olhando o seu irmão. Então, ó, veja, se tem dois, dualidade tem dois, tá? Não tem jeito, dualidade tem dois. Se tem dois, então eu tenho um bom e um ruim, tá? Quando eu olho e reforço, vamos dizer assim, né? Eu reforço a ideia de que o meu irmão está doente, né? Que ele está doente, eu estou fazendo isso sem saber. Sem saber. E por que eu o tornei um inimigo? Porque entre nós dois, ele é pior do que eu. E se Deus tiver que escolher entre nós dois, ele vai escolher eu, porque eu tô legal, eu que tô saudável, entendeu? Se eu tô boa, se eu tô saudável e tudo mais, então eu sou a parte boa, né? Entre nós dois, eu sou a parte boa. E aí, óbvio no sentido de seguindo essa linha, tá? Seguindo essa linha. Se eu tenho, o que eu quero, né? O que eu quero? Eu quero ficar bem na fita com Deus, não é isso? Que a gente sempre fala, né? Eu quero ficar muito bem com Ele. Se eu quero ficar bem com Ele, eu tenho que achar algum culpado, porque essa culpa que eu sinto, porque eu tô aqui no meu corpinho, na minha personalidade, na minha vidinha, como fala, esse especialismo, né? Essa coisa especial que é a Maria Amélia, então, peraí, eu tenho que dar um jeito de conservar bem, ficar bem na fita com Deus, porque ele não vai me punir, entende? Então, eu vou procurar em toda a minha volta, qual que é o inimigo. O que ele quis dizer nessa parte, esclarecendo para os estudantes daquela época que não tinham entendido, tá? É que o que eles estavam fazendo naquela época?
que é o que a gente faz aqui, né? Não foram só eles, tá bom? Não foram só eles, mas o que que a gente faz? A gente quer muito ajudar, a gente quer muito fazer uma coisa por alguém, só que a gente não enxerga que lá atrás tem o ego dizendo pra gente, ou, hein? Isso mesmo, ó, você é boazinha, você é muito boa, você é muito melhor que ele, faça alguma coisa por ele que não tem nada. Tá? Então, como que ele faz? Como que ele faz? Deixa, né? Como que ele faz? Ele faz assim, ó. Veja, a partir do momento em que você se conscientiza, né? De que você se conscientiza de que aquilo que você estava fazendo antes era só uma forma de reforçar a malícia, ele usa a palavra malícia nesse pedacinho. Usa. Isso, a malícia ou a coisa ruim no seu irmão, você se conscientiza, ou seja, você olhou para dentro, você tomou consciência disso, né? Aí você não vai mais fazer, nós vamos para o próximo passo, né? Um próximo passo da oração, que aí eu já vi, eu já reconheci, tá? Eu já reconheci que era isso que eu estava fazendo. Então agora eu nem preciso mais. Então eu vou para um próximo passo. Esse próximo passo eu reconheço, que eu começo a reconhecer que nós somos, que era isso que eu estava fazendo, mas que na verdade nós somos iguais. Se nós somos iguais, eu posso, e eu estou saudável, eu não, gente, ele ali nesse curso, Jesus brinca um pouco com a gente, que ele fala assim, ó, não é o seu irmão que está doente, é você. Entendeu? É você que o vê doente, ok? Porque a mente é uma, tá? A mente é unificada, ok? Então, se é você que está doente, pronto, você já começa a estar mais pareada, a ficar mais junto, a ficar mais igual. E aí a gente está indo para um próximo passo da oração. Num outro passo, né? Num outro passo, ou no outro degrau, né? Vamos falar assim, né? Que ele chama a oração de escada, mas no outro degraus. isso, né? No outro degrau que a gente vai avançando, a gente vai subindo, né? Esses degraus, o que a gente faz? A gente olha para isso e começa a reconhecer que o apelo para quem a gente quer ver bem não quer dizer que a gente não vai fazer, tá? Vamos lá, a gente precisa estar muito consciente disso, a gente ainda vai fazer, tá bom? Então, esse apelo que a gente tem que fazer, que a gente quer fazer para alguém, esse apelo é outra armadilha do ego, né? Aí a gente vai deixando de apelar, até que vai chegar uma hora em que a gente vai pedir paz. E a gente vai pedir o reconhecimento dessa paz para outra pessoa, né? Que aí reforce em mim. Tudo bem? Maria Amélia, Diz. posso dar uma lidinha aqui para ficar mais claro? Por favor, faz esse favor. No 2, as formas iniciais da oração, nos primeiros degraus da escada, não estarão livres da inveja e da malícia. Elas clamam por vingança e não por amor. Também não vem de alguém que compreende que são apelos para a morte causado pelo medo, feitos por aqueles que valorizam a culpa. Isso. Como é esse medo então, nessa situação? Olha só. Veja, tudo o que a gente está falando, Inês, é isso, é medo, tá bom? Tudo que nós estamos falando é medo. Se eu estou vendo uma Maria Amélia e uma Inês, tá? Se eu vejo nós duas, uma aqui e outra ali, tá? Eu tenho medo de não ser tão boa. Porque eu posso ter algumas coisas que você não tem, mas também posso não ter muitas coisas que você tem. Se separou, não pode ser igual, né? Se separou, então no corpo, na forma, a gente nunca é igual, tá? Na forma a gente nunca é igual, mas em mente nós somos. Aí a gente vai tirando essas diferenças, tá? E eu tenho este medo mesmo, eu tenho medo de não ser, eu não sou completa. Se eu tô vendo uma Inês e uma Maria Amélia, se eu tô vendo dois, eu não sou completa.
Se eu não sou completa, eu não sou igual a Deus me criou. Se eu não sou igual o que ele me criou, então fui eu que o traí. Tá? E se eu o traí e fiz essa separação, eu realmente fiz essa separação, eu vou ser punida, tá? E esse conjunto de pensamentos, né? Todo esse conjunto de pensamentos, ele está muito escondido. Ele está lá num canto do inconsciente que a gente nem sabia que isso existia. Aí o curso vem trazendo isso, e é isso que a gente estava conversando antes de iniciarmos, né? Estávamos conversando, o curso vem trazendo isso, mas o autor desse curso pede para a gente ir devagar, para a gente ir passo a passo, tá? Porque corre o risco da gente sucumbir para o medo. Quando ele fala, e é nesse trecho também, quer dizer, também não, ele fala isso muitas vezes, né? Ele fala isso muitas vezes. Ó, como é que ele usa? Não olhar para a culpa, que é o que eu estou te ensinando a fazer, né? Tem que ser passo a passo, porque isso nunca é assim, livre de dor. Ninguém olha para a culpa inconsciente e fica completamente livre de dor. E por isso que a gente tem que ir fazendo isso aos poucos, tá? E a parte teórica, a gente se conscientizar de que é essa dinâmica que tem, né, no sistema de pensamento do ego, isso é super importante, porque se a gente não souber o que está acontecendo, a gente não sabe com que a gente está lidando. Né? Com quem que a gente está lutando nesse monte de conflito que a gente tem? Melhorou isso ou não, Inês? Melhorou. Melhorou? Eu me identifico mais com a outra parte que ele fala, orar pelos inimigos. Eu entendo melhor essa coisa, entendeu? Da culpa ali no orar para os inimigos. Uhum. Aqui fica meio complicado. Exatamente. Mas melhorou. Mas que bom, né? Que bom. Mais alguém separou mais alguma partezinha para a gente ler? Maria Amélia, só para esclarecer, o ideal seria que eu pedisse por paz. Na minha mente, que eu pedisse por paz em relação a esse irmão que está passando por uma dificuldade, seja uma doença ou alguma outra questão. É isso? Eu confesso que eu fiquei, agora me pegou, eu fiquei confusa. Eu estava entendendo de uma outra maneira também. Eu fiquei surpreendida. Eu achei que você pegou num ponto muito essencial. Assim. Então, condicionamento completamente diferente mesmo, assim. Mas ele fala mais na frente dessa paz, que a oração é isso. No final ele fala disso, aqui nesse tópico mesmo. Ele fala que a oração é pela paz, né? Isso, meninas, mas vamos lá. Vamos deixar uma coisa muito clara. A gente ainda vai fazer apelos. Não tem problema, tá? Eu contei numa aula sábado passado, né? Eu contei para as meninas um episódio que aconteceu há não tanto tempo assim, né? Não tanto tempo. Meus sobrinhos estavam brincando, e eles crianças e tudo, e a minha sobrinha com, não lembro, 4, 5 aninhos, sei lá. E aí, eles estavam brincando, para não deixá-la entrar, porque são 4 meninos e uma menina, né? Judiação. Então, aí, para não deixar ela entrar onde eles estavam brincando, aí eles fecharam a porta, bateram a porta nos dedinhos dela. Tá? E os dedinhos viraram uma tabuinha, assim, viraram um paninho. Então, eu fui daqui até o hospital, que na verdade demora o quê? 10, 15 minutos? Mas demorou, logicamente, 10 anos, né? Eu fui apelando para Deus e tentando barganhar, inclusive. Falando, pelo amor de Deus, por favor, pelo amor que você tem na gente, né? Olha, faz qualquer coisa, sei lá, comigo, né? Me ajuda a ver isso de outra forma, mas não deixa os dedinhos dela, sabe? Né, quebraram ou não terem recuperação, entendeu? Então, assim, a gente vai apelar. E por causa disso, nós não somos maus alunos do curso. Pelo amor de Deus, vamos pensar nisso, tá bom? A gente vai apelar. Isso aqui é muito real para nós ainda,
É muito real. Qualquer pessoa que esteja sofrendo, né, do nosso meio, a gente vai apelar. E isso é normal. Não quer dizer que nós sejamos maus alunos do curso. Entende? Maus alunos do Jesus. A gente vai, de vez em quando, no meio do furdúncio, né? No meio do desespero, que a gente quer ver alguém bem e tudo mais, no meio do desespero, para tudo, entende? E a gente fala, ai, é mesmo, né? Vamos pedir paz. E mesmo que tenha sido assim, um segundinho de paz, né? Uma fração de segundo de paz, eu já tenho uma memória disso, que isso é possível. E então ela vai se juntando a outras memórias e eu vou ficando mais segura em relação a confiar no Espírito Santo ou, né, em Deus, ok? E aí então isso vai galgando o meu caminho de mais paz. Na verdade, eu dei um exemplo de longe, mas tem outro exemplo. Esses dias, né? O pai de uma grande amiga morreu com o Covid mesmo. Ele tinha outras complicações, mas foi isso. E é óbvio, eu fiquei super, assim, enternecida e tentando ver se eu dava um pouco de conforto para elas. Precisei de umas horas para poder lembrar que, na verdade, o que eu queria mesmo é que elas fiquem, a família, né? A mãe, a filha, que ficassem em paz. Precisa, por quê? Porque quando a gente vê esse sofrimento e a gente se identifica com ele, e ó, fazendo isso, eu estava lá nos primeiros degraus, tá bom? Tudo bem que ela pode ser um tempo mais curtinho, tá? Em relação ao que eu já fui antes, entendeu? Que antes eu ficava horas, né? E tinha muito problema, e chorava um monte e tal e tal. Mas hoje é um tempo mais curtinho, hoje eu falo mais, assim, eu volto mais rápido a me lembrar das coisas, certo? Mas a gente faz isso, a gente não aguenta. A gente olha o sofrimento daquelas pessoas que a gente gosta e estamos fazendo isso que ele diz ali nessa parte. Eu chamei a minha amiga e a mãe dela de inimigas. Eu A estava malícia, né? A nelas, malícia. estava pensando nelas como pessoas separadas e pior do que eu, porque elas estavam sofrendo. Ok? E não tem, meu sobrinho falava, não tem problema, tá bom? Não tem problema, não tem problema. A gente vai e volta, a gente vai e volta, a gente vai e volta, enquanto a nossa confiança no Espírito Santo vai aumentando, enquanto a gente vai confiando mais nos passos que esse curso vai falando pra gente, tá bom? Isso tudo vai E acontecer. nessa situação aí a gente vê um Deus até inimigo, né? Porque como é que Deus está fazendo isso, né, com ela? Virgem. E E quando é ele fala criança, disso aqui, né? Desse não, Deus né? inimigo. Verdade. Isso, é isso mesmo. E tudo isso vai acontecendo com a gente, com todos nós, tá bom? Com todos nós. E esses graus de oração, né? Esses graus de oração, quando eu olho para trás, por exemplo, né? E vejo como eu apelava, né? Muito mesmo, né? Eu rezava muito. Eu nunca tive religião, acho que eu já falei isso para vocês. Mas eu sempre tive assim, e deve existir alguma coisa que comande essa coisa, né? Então eu apelava muito como assim, como se Deus fosse surdo, né? Porque a gente fala uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, né? Então, assim, eu penso que ele era surdo. Eu pensava, né, que ele fosse surdo, tá? E é interessante, Maria Amélia, que agora você expondo isso, né, com mais clareza, eu da hora, quando você começou a explicar, veio uma sensação de medo, que é bem o ego mesmo, né? Um medo, assim, nossa, como assim? Né? Uma sensação até de medo com desamparo. Então, agora eu senti bem a reação aqui do ego mesmo, e achei muito bacana você compartilhar essa experiência, né? Porque para desmistificar, a Sim. gente pode olhar que é isso que está acontecendo, aceitar que essa malícia, que é o que Jesus está dizendo, que é de fato o que está acontecendo, e se aceitar naquele momento e se for possível, a gente pede paz, vai ser autêntico naquele momento. Até isso aos poucos se desconstruindo. Claro, e é isso mesmo, é isso mesmo. Nós vamos desconstruindo aquilo que a gente fez. Eu tô vendo que a Carla tá desmutada. Você quer falar alguma coisa, Carla? É que quando a gente está iniciando, a gente tem a ideia assim, ó, da apelação é a separação, né?
tô apelando a paz. Bom, mas eu tô apelando por paz, mas daí, se eu tô apelando, eu tô separada, né? Sim, sim, mas o que, e isso vai ficando claro, Carla, e isso precisa ficar claro, tá? Por quê? Porque senão você não sabe o que está acontecendo ali na sua mente, entende? É, fica confusa, né? Dá uma Muito, confusãozinha. muito Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo É. errado? Então, e foi ótimo você ter falado isso. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? É. Tá? Foi ótimo, porque é Porque eu assim, tô, na minha visão, hoje eu tô me separando, daí apelando, sim, né? na verdade você está reforçando essa ideia que já existe. Porém, veja, não existe o certo e o errado em relação ao que o curso está ensinando, tá bom, Carla? Por quê? Ah, Porque é assim, ó, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu assim, não é? O que que a gente está fazendo? A gente está aos poucos entregando o propósito de tudo que a gente fez para o Espírito Santo, para que ele mude o propósito. Então não está errado, ok? Você está reforçando a separação? Tá reforçando a separação, mas isso é o que a gente está aprendendo agora. Tá? A gente está aprendendo. E se eu sentir necessidade, exatamente como eu falei para vocês há poucos dias, sentir necessidade de apelar, vamos apelar. O Espírito Santo nunca vai nos condenar por isso, ok? Ele nunca vai nos condenar, não há condenação. E o curso, ele vai usar tudo. Vamos lá. Olha, se fosse alguns anos atrás e eu me pegasse, né, me flagrasse, apelando, por exemplo, né, falando, por favor, cuida da minha amiga, nossa, coitada da mãe dela, isso, blá, blá, blá. Logo depois que eu me tocasse que o que eu estava fazendo era isso mesmo, reforçando essa separação, não. Daí eu ia ficar muitos dias, como já fiquei, tá bom? Como já fiquei há anos atrás. Ficava muitos dias para me perdoar, para poder falar, não, nossa, puxa vida, fiz tudo errado, isso aqui. E aí depois ficava muitos dias até eu olhar para mim e falar, ô, você é só um aprendiz, querida, é. viu? Então, aí, por causa disso, a gente precisa reforçar. Nós ainda vamos fazer e não está errado. Só a gente fica um pouquinho mais, né, um pouquinho para depois, mas não está errado. É o que deu para fazer agora, né? É o que a gente consegue fazer agora, tá? Depois a gente lembra. Aí, por exemplo, a hora que você lembra, a hora que eu lembrei que o que na verdade eu precisava fazer era pedir paz para elas, que aí eu estou pedindo paz para mim, nessa hora eu entrego para o Espírito Santo e aí eu consigo aceitar que ele me perdoe, que ele não perdoa, mas né, eu consigo aceitar o perdão para mim. E aceitando esse perdão para mim é tudo o que ele precisa. Ok? Então, qualquer coisa que a gente faça aqui, qualquer coisa, aí eu vou me tocar disso depois. Ok, aí eu já entrego para ele e já muda o propósito daquilo. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom, Gratidão. obrigada. Meninos, quem não estiver falando, muta o microfone, por favor. Eu acho que o Roberto quer falar alguma coisa, senão depois começa a dar um eco aqui. Maria Amélia, Oi, meu amor. eu entendo, acompanhei assim todo essa trajetória que você falou, muito linda, muito importante, né? E realmente assim, quando você falou que o sofrer e o ver o sofrimento é puramente a separação, né? É por causa da separação. Contudo, colocando um pouquinho de luz entre as nuvens após uma tempestade, eu queria que você comentasse uma coisa. Isso tudo que você falou é nós. Nós separados, nós quanto ego, nós achando isso, achando aquilo, julgando e todos os pronomes, adjetivos, substantivos que possa imaginar. Contudo, além disso que foi falado e que o curso e Jesus, através de Jesus, ele sempre acentua tudo isso que você comentou e tudo isso que a Inês leu, que a Flora comentou e que todos comentaram. Contudo, existe uma outra parte, uma
confiança que Deus, através de Jesus, e Jesus, através do Espírito Santo, deposita em nós e nos diz, citando um exemplo, vou citar o exemplo de uma lição que agora nós estamos, que ele diz de uma forma tão simples, que é assim: por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado aqui, o jogo da separação? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Ele não fala isso como uma crítica, como um puxão de orelha. Eu senti nessa frase, até quando, ó Filho de Deus, como se fosse até uma lamúria, se posso falar assim, lamúria, de Jesus, fala, até quando, Filho de Deus, você é Filho Santo? Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Tudo isso que foi dito é bem claro para a gente. Contudo, você poderia comentar assim, como, por que, de repente, nós não abrimos essa luz, nós não olhamos mais, nós somos o Filho de Deus, unidos. Eu sou você, Maria Amélia, você é eu sou a Flora, a Inês, a Silva, a Carla, todos que estão aqui, nós somos um. Por que, de repente, a gente perde tanto tempo olhando para isso, sofrendo, vendo o outro sofrer? Por que Jesus tem uma confiança tão grande, o Espírito Santo tem uma confiança tão grande, e ele não fala num parágrafo, ele fala no livro inteiro isso. Olha, você é o Filho de Deus, acorda, não sofra, olha, perdoarei, isso desaparecerá, como se fosse uma coisa simples, fácil, tranquila. Eu sei que é simples, fácil, tranquila, mas por que a gente perde tanto tempo olhando para o sofrimento, olhando para os irmãos separados? Por que a gente não abre a luz dos olhos e vê como Jesus olharia, como o Espírito Santo olharia? Por que, Maria Amélia, assim? Você pode citar, desculpa, finalizando, você pode citar, não é por causa da separação, é por causa do pecado, vem do iceberg que está lá embaixo, tudo isso, todos nós compreendemos, mas por que, no fundo, lá no seu coração, Maria Amélia, iluminada pelo Espírito Santo, por que a gente não olha por essa luz que Deus diz que a gente é tão fácil olhar? Obrigado, Maria Amélia. Sou eu que agradeço, meu amor. Uma vez falando sobre isso, né, com o Carlos Dosualdo, que é aquele meu ex-aluno que escreveu o livro Eu, né? Ele falou assim, né, nós conversamos sobre isso, nós rimos muito, sabe, Roberto? Porque é assim, a gente não olha para essa luz, né? Ou também a gente não ouve mais o Espírito Santo, porque a gente tem muito medo do amor. Mas a gente tem muito medo do amor de Deus porque nós fizemos de Deus um inimigo, não é? Então, por exemplo, aí a gente fala assim, quando a gente não está bem, né? E essa foi a parte que a gente estava rindo nós dois uma vez, né? Quando a gente não está bem, a gente fala, para tudo, eu não quero mais saber desse mundo. Chega, eu quero realmente lembrar que eu estou no céu. Não quero mais nada para esse mundo. Aí a coisa melhora um pouquinho, aí a gente fala assim, espera só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, tá? Daqui a pouco falo com você, daí eu vou, entende? Então, veja, Roberto, é claro e simples, exatamente do jeito que você falou. É claro e simples isso que esse curso está explicando. É só olhar para o Espírito Santo aliás, falar para o Espírito Santo, fala aí quem é que eu sou, entendeu? Fala aí. Só que quando ele for falar, e eu gostaria muito que os mais novos nessa linguagem realmente não se assustassem, porque a gente vai voltar nisso milhares de vezes. Se você falar para o Espírito Santo, fala para mim quem eu sou, ele vai dizer assim,
Você, Roberto, é só uma ideia. Você, Maria Amélia, é só uma ideia, tá? Mas você, junto com todos, agora você já pensou, todos, os déspotas, os maus, todos, você junto com os seus irmãos, você é o filho de Deus. Então, isso pra gente é meio fora, assim, né? É meio fora, não dá ainda pra gente. Então, o que que a gente faz? A gente se esconde. A gente se esconde por trás desse serzinho mesmo, do jeitinho que você falou. Por trás desse serzinho particular ou desse serzinho especial, ok? Porque aí, o que que tem na mente da gente quando a gente fala assim, você, enquanto Maria Amélia, é só uma ideia. Peraí, então isso quer dizer que se eu olhar para o amor, se eu for perdoando tudo, e eu olhar para o amor, que é aquilo que eu sou, euzinha vou sumir? A ideia que tem disso por trás, lá atrás, é de morte. É de que a gente não vai existir de forma alguma. Tá? Então, por isso que tem que ser aos poucos. E o que é aos poucos, né? Olhar com os olhos do Espírito Santo, né? Aos poucos, que a maneira é simples mesmo. Mas o que é esse aos poucos, que tanto ele insiste pra gente? Olha, vamos lá, você olhou e condenou o seu irmão, não tem problema, entendeu? Ó, vamos lá, vamos voltar. Dá um passo para trás, escolhe a mim, né? Vem cá, dá a mão para mim outra vez e a gente vai olhar para esse mesmo irmão e você vai olhar junto comigo, tá? Então, a gente não escolhe a luz, Roberto, porque a gente tem muito medo do Deus que nós inventamos. Um Deus que julga, entendeu? Ele é justo, é um Deus justo. Olha, aquilo que é errado vai ser punido, aquilo que é certo vem comigo. Na mente que pensa dualmente, é isso que acontece o tempo inteiro. Tanto que o curso diz, assim, você a cada minuto, a cada hora, cada dia, cada hora, cada minuto, a cada instante de cada minuto, você está escolhendo entre. Você está fazendo a mesma escolha que aconteceu no Diminuta e Louca Ideia, porque ela se repete o tempo todo. É que a ilusão do tempo passando vai parecendo que são outras coisas, mas a gente está o tempo todo escolhendo entre Deus e o ego, Deus e o ego, Deus e o ego, Deus e o ego, o tempo inteirinho. Então, veja, como que o ego... Não estou dizendo que vocês façam isso, mas eu estou dizendo assim, a gente faz isso de alguma maneira e muitas vezes de maneira sutil, que a gente não percebe. Como que o ego enrola a gente nesse ponto? Tá? Como é que ele enrola? Ele fala assim... Ele fala, né? Não, você... Claro que você pode escolher a luz, claro que você pode olhar para a luz, sabe? Sempre com a luz, sempre com o Espírito Santo. Veja, aquela pessoa, tudo bem que ela erra, mas olha, ela tem tanta coisa positiva, né? Veja, aquilo ali, nossa, tem uma miséria danada aquilo ali, né? Mas veja, tem algo positivo ali. Então, essa coisa de ficar procurando na forma, né? Na forma, algo positivo, no mundo, algo que se recupere, alguma coisa que tenha de muito bom por aqui, isso faz com que a gente se afaste cada vez mais daquilo que é o que ele está propondo, que é ir desistindo, tá? A palavra é essa, desistindo devagar do mundo das formas, ou da separação. Tá? Como que a gente faz isso? Da maneira mais simples que tem, perdoando. Que não é nada fácil, porque a gente tem uma ideia do perdão do mundo, né? A gente tem essa ideia de que se eu perdoar alguém, esse alguém vai fazer de novo comigo. Ou se eu perdoar uma pessoa, depois ela morre e outra pode fazer a mesma coisa comigo. Então eu tenho que ficar sempre com anteparo. O que é esse anteparo contra as outras pessoas? É o medo de Deus.
Então, veja, a gente só não escolhe esse caminho mais suave por causa do medo. E como que a gente pode dispensar esse medo? Olhando para ele, olhando de forma direta para ele. Não tem como. Deixa eu ver se eu acho nesse trechinho, depois você pega lá também, Roberto, uma parte que... Deixa eu ver aqui, peraí. Olha, se nós vemos dois, né? Vemos Maria Amélia e Roberto, então um de nós dois é o pior. E, portanto, eu sou a sua inimiga, você é minha inimiga. Aí ele fala assim, ó, se você vai olhar para isso, né? Então ele tem uma partezinha aqui, eu vou falar para vocês. Orar com os outros, no parágrafo 1, e é na linha 3. Ele fala assim, ó. Deixa eu ler esse um trechinho antes, senão vai ficar estranho. Até que o segundo nível, pelo menos, se tenha iniciado, não é possível que a oração seja compartilhada. Até esse ponto, cada um não pode deixar de pedir coisas diferentes. Aí tem essa parte que eu grifei aqui, ó. Contudo, uma vez que a necessidade de manter o outro como inimigo tenha sido questionada, eu só questionei, tá? Eu nem ainda desmanchei a imagem de inimigo, mas eu questionei. E a razão para fazê-lo tenha sido reconhecida, eu entendi que eu estou fazendo do meu irmão um inimigo porque eu penso que o Deus vai escolher um de nós. Mesmo que seja por apenas um instante, que eu me lembre que tudo isso é balela do ego, unir-se em oração passa a ser possível. Inimigos não compartilham a mesma meta. Tá? Aqui. Não. Tem uma parte que ele fala, acho que é nessa mesma que a Inês tinha apontado, que ele fala assim, que a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para essas crenças de inimizade. Bom, eu não vou lembrar agora, gente, senão eu fico lendo aqui, fica ruim, fica muito cansativo. Mas, ó, qual é a maneira, como que a gente vai chegar a um perdão, a esse perdão super, hiper racional, que é o perdão verdadeiro que um Curso em Milagres ensina? Olhando para aquilo que está escondido, né? A imagem ou a percepção que a gente tem junto com o ego, a gente precisa trocar essa percepção, ou trocar o propósito de cada coisa, de cada relacionamento, pelo propósito do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, para que eu possa olhar, né, hoje, muito mais com o Espírito Santo do que com o ego, tá? E eu vou escolher o ego ainda, porque senão a Maria Amélia some, tá? Então ela some, e aí, na verdade, o que a gente pensa desse sumiço é morte. Então, mas para que eu tenha um caminho mais suave para olhar aquilo e tudo mais, né? Para olhar com o perdão mais automatizado, vamos dizer assim, né? O perdão mais automatizado. Então, para que isso aconteça, eu preciso saber o que está acontecendo na minha mente. Por que eu vejo as outras pessoas como inimigas? Por que eu ainda não olho para elas ou para situações junto com o Espírito Santo? Por que eu ainda escolho o ego? Eu preciso saber, eu preciso trazer isso para a consciência, para a superfície. E aí, então, eu vejo que aquilo não é nada, tá? Não é nada, é tudo realmente uma balela do ego. E daí, então, eu vou conseguir escolher o outro professor, que aí fica muito mais fácil, lógico, né? Mas só que isso tem que ser passo a passo, tá? Laura, espera só um pouquinho. Roberto, você quer completar ou você quer dizer se alguma coisa não tá legal, se você não pensa dessa forma? Não, perfeito, Maria Amélia. E eu acho que você deu uma frase nesses seus comentários, você deu a chave para olhar para essa luz. Você deu a chave para olharmos com os olhos de Cristo, os olhos do Espírito Santo, que foi a confusão toda nossa, toda essa conturbação, é que nós olhamos para um Deus que nós criamos. Exatamente. Essa eu acho que é a chave principal. Se nós começarmos a olhar para um Deus verdadeiro,
aí nós conseguiríamos, acho que nós vamos conseguir ter um pouco dessa luz. Isso. Eu acho que esse Deus que nós inventamos, um Deus punitivo, um Deus... Julgador, né? Oi? Julgador. Julgador, e por aí um Deus afora... justo. e por aí afora, essa é a confusão total. Eu acho que se deu a chave, realmente. Vamos começar a olhar, então, para o Deus verdadeiro. Mas Aí nós conseguiremos. como é que você olha para o Deus verdadeiro? É desconfiando daqui do Deus que você inventou. Muito Tá? bem. Que é esse que está próximo. Ok? Exatamente. Obrigada, amor. Obrigada a você, Maria Fico muito Amélia. feliz. Fala, Laura. Nosso tempinho está acabando, mas vamos lá. Ah, tá. É uma dúvida, assim, é porque você tocou nesse assunto 2 vezes. Na primeira vez eu falei, deixa, de repente se esclarece, mas na verdade, como você tocou no assunto de novo, eu fiquei realmente em dúvida. Quando você diz que quando a gente vê o outro, né, a gente vê um como inimigo, porque aí existe o julgamento de quem é melhor e pior, nesse sentido. A minha dúvida, que eu gostaria que de repente até pode ser simples, é assim, não existe a oportunidade de ver o outro como igual, em vez de ver como inimigo, apesar de estar vendo assim, por exemplo, você deu o exemplo, Maria Amélia e Roberto, né? Apesar de estar vendo ainda separado, existe essa alternativa? Você me compreendeu mais ou menos? Eu compreendi. Vamos ver se melhora, Laura. Ó, claro Tá, que obrigada. existe. É para isso que a gente está treinando a mente com esse curso, tá? Claro que existe. Só que aí, por exemplo, quando a gente vai pensar, né? Eu não posso pensar assim, eu sou igual ao Roberto no corpinho, né? Ele é um menino, eu sou uma menina, já começa por aí, já tem essas diferenças, tá bom? Então, nós não somos iguais em corpos nunca, mas nós somos iguais em mente. Tá? Então, aí vai envolver uma série de coisas, e aí vai envolver a gente entender, por exemplo, o que é a projeção, não é? Porque como eu vejo cada um de vocês, como eu vejo a mim mesma, que ainda penso ser um corpo mais uma personalidade, isso vai ficando cada vez mais distante, eu vou indo além disso, sabe? Aí, além das coisas boas e das coisas ruins, nós somos iguais, não é? E aí, ó, veja bem, essa coisa da gente achar que é igual, né, em mente, e mesmo que a gente pense que isso está muito longe, tá bom, Laura? Mas é assim, uma fraçãozinha de segundos que isso faça coerência pra gente, isso já criou uma memória. Você já começa a desconfiar das diferenças que você tem, principalmente com as pessoas que você tem dificuldade. Não é? E aí, então, a gente vai fazendo todo esse trabalho, que na verdade parece uma coisa infinitamente grande, mas quando a gente olha com os olhos do Espírito Santo, isso vai ficando cada vez mais simples. Porque, como disse uma aluna minha, psicóloga, o Espírito Santo não tem imaginação nenhuma. Nenhuma. Ele só fala isso, ó. É amor? Se não é amor, é um pedido de amor. Tá? Então, aí a gente vai olhando para todo mundo dessa forma, cada vez mais. Não estou dizendo que isso ainda vai ser automático, mas cada vez mais, certo? E aí vai ficando um pouquinho mais divertido ou um pouquinho mais leve nosso caminhar, ok? Tá ótimo, obrigada, Maria Amélia. Obrigada a vocês, amor. Muito obrigada, meninos todos, tá? Muito obrigada pela companhia, ok? Por estarem Gratidão, aqui, Maria Amélia. pra gente poder... Obrigada. Gratidão, Maria Amélia, gratidão. Gratidão, um beijo no coração de cada um. Gratidão. Tá? Beijo, Maria Muito Amélia. obrigada, Maria Amélia. Foi lindo, maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Beijo. Tchau, lindos. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.